Eu sou Yolane Caron, aqui você aprende, tem muitas dicas e muitas informações sobre a pintura no seu artesanato. Então eu convido você logo a se inscrever no canal, já deixe o sininho acionado, porque sempre você é avisado quando a gente coloca conteúdo novo para você aprender. E também você pode me seguir no Instagram, @YolaneCaron, que lá tem conteúdos diários e assim você não fica sem saber de nada sobre a pintura. E nesse vídeo eu vou te dar todas as suas dúvidas para quem tem dúvidas sobre o gesso e a cerâmica. Quais as principais diferenças, características, materiais, tudo neste vídeo. E acompanhe tudo para que não fique nenhuma dúvida sobre esse assunto. Então vamos lá? A primeira coisa que eu vou falar é sobre a composição, ou seja, a matéria-prima do gesso e também da cerâmica. O gesso é um material mais clarinho, mais branco, e ele é composto do minério gipsita, que é uma pedra tirada da natureza com muita facilidade e se encontra em muitas regiões aí do Brasil. Mas ele é um material muito frágil, por isso que ele tem uma característica mais clarinha em relação à cerâmica. Veja a diferença aqui quando a gente coloca o gesso próximo da cerâmica. Agora, a cerâmica, ele é um material feito da matéria-prima a argila e o caule. E existem algumas misturas dependendo do fornecedor que vai usar para fazer a cerâmica. E é por isso que é um dos motivos que a cerâmica, ela é um material mais resistente, porque a própria matéria-prima, a argila, misturada com os componentes, ela se torna pouco mais resistente que o gesso. Vocês podem ver que existe uma boa diferença em função da composição dos dois produtos, o gesso e a cerâmica. E assim vocês conseguem entender melhor por que um é mais resistente que o outro. Então agora eu vou falar do segundo ponto, é sobre as características do gesso e da cerâmica. Vou começar falando sobre as características, as principais do gesso. Então vamos lá? O gesso, como eu falei, eles são peças mais claras e elas são peças maciças. Se você olhar em todo o gesso embaixo, eles não são peças ocas, porque elas são colocadas numa forma e feito o desenforme. Por isso que a gente observa, que a gente vê detalhes no gesso, como aqui na asa, detalhes importantes no cabelo. Então, o gesso, ele vem com uma peça muito mais detalhada. E é por isso que às vezes as pessoas procuram um pouco mais o gesso, por ele ser peças muito mais detalhadas. Ele é um produto, uma peça de gesso, ele não vai no forno. Ele é colocado numa forma, tirado e colocado para secar. Não vai no forno. Por isso que ele é um pouco mais frágil que a cerâmica. Então, essas são as características do gesso. Mas agora nós vamos saber quais são as características da cerâmica. Vamos lá? Agora, a cerâmica, ela é uma peça oca, ou seja, ela não é maciça. A gente observa que toda cerâmica, ela vem às vezes com um furinho embaixo. Veja essa aqui, ó. Ela precisa ser oca. Essa aqui também, ó, é uma Sagrada Família, então ela é oca. Por quê? Ela vai no forno, num forno de altíssima temperatura, para fazer a queima e ela ter essa característica aqui. É por isso que ela é muito mais resistente do que o gesso. Ela vai numa forma, é feito o desenforme, depois eles deixam secar um pouquinho e vai
para queima lá no forno. E a gente observa que a cerâmica, ela é uma peça que ela não tem muitos detalhes. Os detalhes dela são mais lisos, mais suaves, diferente do gesso. E até eu vou pegar essa peça aqui, ó, da Sagrada Família, na cerâmica oca, sem pintar. A gente observa que os detalhes da Sagrada Família são mais lisos, o rosto, o cabelo em volta, tem alguns detalhes, mas são suaves. Agora veja essa Sagrada Família aqui de gesso. Ela já foi pintada, mas a gente observa que os detalhes no gesso é muito mais evidente, como o cabelo, porque ela é feita numa forma retirada e não vai no forno. Por que a cerâmica tem essa característica de poucos detalhes? Justamente porque ela vai ao forno, tem que ser oca aqui, e ela não trincar. Ela não aguentaria num forno de alta temperatura se ela fosse uma peça maciça com muitos detalhes. E é justamente por esse motivo que a cerâmica é muito mais resistente do que o gesso, tanto pela matéria-prima como pela característica de ir ao forno de alta temperatura. Muito bem, e agora sobre os materiais que muita gente tem dúvida. Yolane, e os materiais? O que eu uso no gesso eu posso usar na cerâmica? Essa é uma dúvida muito comum. E sim, você pode usar tanto no gesso quanto na cerâmica o mesmo material da Acrylex. Ou seja, você vai trabalhar com a preparação tanto na pintura como também no acabamento. E tanto no gesso quanto na cerâmica, você pode usar qualquer um desses produtos de impermeabilização. Lógico que vai depender da técnica que você vai usar e onde também você vai colocar essa peça. Mas todos esses produtos da Acrylex, como a base acrílica, goma laca incolor, indiana, purificada e também a base seladora, você pode usar tanto no gesso como na cerâmica para preparar essas duas superfícies. Então, você pode fazer o uso tranquilamente de todos esses produtos da Acrylex. Muito bem, mas em relação às tintas, como que eu faço para saber se eu posso usar no gesso e na cerâmica e que tintas são melhores para uma ou a outra superfície? Então vamos lá, eu vou tirar essas dúvidas que você tem. Aqui eu separei algumas tintas, todas as tintas que a gente pode usar tanto no gesso como na cerâmica. Aqui as mais usadas, a tinta PVA ou a tinta acrílica fosca da Acrylex, qualquer uma dessas você pode usar tanto no gesso quanto na cerâmica. Temos também a tinta chalk da Acrylex, que é lançamento, tinta cintilante também, que tem aquele brilho especial. Usa nas duas também. Temos também as tintas metálicas da Acrylex com várias cores e também os betumes, tanto a base de solvente como a base de água, betume color também. Todas as cores você pode fazer o uso nas duas superfícies, como também os betumes aqua betume da Acrylex. Então veja a variedade de produtos que você pode usar no gesso e na cerâmica. Tinta acrílica brilhante, ela é resistente ao tempo. Faz uso tanto no gesso quanto na cerâmica. Agora, tem uma dica muito importante para você que está me acompanhando aí. Lembra que eu falei sobre a cerâmica, que ela é muito mais resistente que o gesso? Quando você tem uma peça que ela vai ficar no tempo, você opte pela cerâmica, porque ela é própria para isso, mas você tem que também usar um produto específico. Eu sugiro que você use a base seladora para você impermeabilizar esse produto. E depois você vai usar a tinta acrílica brilhante. Tem várias cores e você vai poder fazer a sua arte na cerâmica usando a técnica que você escolher. Agora, para essa questão de ir ao tempo, você não pode usar esses produtos no gesso, porque ele é extremamente frágil, não resiste ao tempo, ao sol e à chuva. Portanto, se você for fazer o uso nessa situação, use esses produtos mais na cerâmica. Muito bem!
No vídeo de hoje, você aprendeu tudo sobre a diferença do gesso e da cerâmica, sobre material, sobre composição, sobre característica. Então, para não ficar nenhuma dúvida, eu trouxe aqui todos os detalhes para você, porque aqui no nosso canal a gente quer que você seja especialista usando os produtos da Acrylex de uma forma bem consciente e bem profissional. Porém, se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível para selecionar as melhores dúvidas e responder aqui para todos vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos acompanhar no Instagram, @iolanicaron. E também deixe um like aqui no vídeo se ele agregou, se foi importante para você. Compartilhe essa informação com mais pessoas, que você ajuda essas pessoas e o nosso canal. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!